Fala, torcedor vascaíno, vitória do Vascão ontem por 2-1 em cima do Atlético Paranaense no São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Vitória muito importante tanto para o grupo, tanto para a torcida do Vasco, visando o jogo de quinta-feira contra o mesmo Atlético Paranaense, só que pela Copa do Brasil, quartas de final. Jogo muito importante o de ontem, pelo Campeonato Brasileiro. A gente agora tem que olhar para cima na tabela, né? Parar de olhar pensando lá embaixo, na zona de rebaixamento e tudo mais. Cara, vitória muito importante, mas antes de falar um pouquinho sobre as estatísticas e tudo mais, a minha opinião sobre a partida, você que tá chegando agora, você não me conhece, meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno, e cara, nesse canal você vê todas as notícias e informações sobre o Vasco da Gama, tá bom? Então, vamos comentar um pouquinho sobre a partida aqui. Cara, o Vasco é complicado, né? O Vasco mexe muito com o nosso emocional. O Vasco mexe muito com o meu emocional, cara. O Vasco perde, eu fico triste, eu fico chateado, eu fico puto. O Vasco ganha, eu fico alegre, eu fico feliz. Cara, eu acordo no dia seguinte muito feliz, motivado pro que eu vou fazer. E o Vasco mexe com isso. É um bagulho que é inacreditável. A gente não consegue nem explicar o amor que a gente tem pelo nosso clube. Eu amo muito o Vasco da Gama. Desde pequenininho, eu tenho esse amor pelo nosso clube. E eu creio que você também que tá assistindo esse vídeo tem. E mexe muito com o nosso emocional. E a partida de ontem foi uma partida bastante complicada. A gente já sabia disso, que é uma partida difícil. O Atlético Paranaense é um time chato, em que o Vasco tem dificuldade de jogar contra eles também. Dentro do São Januário, principalmente lá no estádio deles, é muito difícil jogar lá. E o Vasco não consegue atuar bem lá. E, cara, a gente começou o jogo jogando muito mal. Uma partida muito abaixo de todo mundo. Eu acho que eu não vi ninguém ali atuando realmente e falar assim, pô, esse cara aqui jogou bem no primeiro tempo. Não vi ninguém praticamente. O Vasco jogou muito mal, jogou muito mal. O Atlético Paranaense dominou o primeiro tempo praticamente. Pra mim, o pior da partida foi o Matheus Carvalho. Errou completamente todos os passes na partida, muito abaixo o Matheus Carvalho dessa vez, com a camisa do Vasco nessa partida contra o Atlético Paranaense. Mas não só o Matheus Carvalho. Teve alguns jogadores também abaixo. O próprio Emerson Rodrigues, que fez o primeiro gol do Vasco, foi bastante criticado, inclusive, durante o primeiro tempo, né? Jogou muito mal, realmente não conseguiu construir nada durante o jogo, no primeiro tempo. E aí o Paiva, no segundo tempo, deixou o Emerson ali em campo e tirou o Adson. E aí a torcida foi à loucura. Mas já a gente vai colocar aqui na tela um tweet que eu vi aqui na rede social X sobre o Rafael Paiva, que é impressionante que o Paiva tá fazendo nesse elenco. Apesar, óbvio, o Vasco não jogou bem, não foi uma partida boa do Vasco, não achei, minha opinião. Foi uma partida muito abaixo de todos os jogadores. Não vi ninguém ali acima. A gente vai falar assim só do Verratti, praticamente, né? Que não teve tantas oportunidades, coitado. E quando ele tem uma oportunidade, ele sempre crava. No primeiro tempo, ele teve uma somente oportunidade que ele conseguiu colocar a bola no travessão. É bizarro o quanto o nosso centroavante é bom, cara. É impressionante isso. É impressionante como o Verratti é importante nesse elenco, como capitão, como o nosso centroavante, nosso matador ali realmente de fazer gol. A gente tem certeza absoluta que colocar uma bola na área ali, a gente sabe que a gente tem um Verratti para cabecear a bola, fazer o gol pra gente. Isso é muito bom, coisa que a gente não tinha com Pedro Raul, né? Cara, é impressionante o que o Verratti faz nesse elenco do Vasco. Agora ele com a braçadeira, capitão. No final do jogo, agora com o Atlético Paranaense, ele fazendo assim, ó, pro pessoal, porque pela cabeça, né? Porque nos últimos jogos do Vasco foi empate contra o Bragantino 2-2, foi empate contra o Criciúma em 2-2 também. E somente gols no final que o Vasco tomou, do Criciúma e do Red Bull Bragantino. E aí o Verratti, obviamente, eu fiquei nervoso, fiquei com medo do Vasco tomar gol no final novamente, que ia ser um desastre a semana do Vasco. Ia ser muitas críticas dos jogadores, quinta-feira ia ser uma pressão absurda. E a importância desse jogo. A gente tem que comentar um pouco sobre a importância desse jogo pro Vasco, pro resto da semana. Porque o Vasco perdendo hoje, gente, jogando muito mal, cara, ia ficar chato a semana ia ficar tensa, porque quinta-feira tem um jogo que é decisivo pro Vasco, primeiro jogo de ida, quartas de final contra o próprio Atlético Paranaense dentro do Januário. Então, essa vitória de ontem foi muito importante em todos os quesitos. Nesse mês que eu tô falando pra vocês, de quinta-feira, tem um jogo muito importante pela Copa do Brasil, você imagina, o Vasco perde o jogo de ontem, e aí quinta a gente vai pro jogo, e, pô,
não consegue demonstrar um bom futebol. Cara, o desastre que ia ser. E esses 3 dias aqui agora, terça, 2 dias no caso, né? Comentando sobre o Vasco, triste, chateado, com nenhum ânimo pra partida de quinta. Mas graças a Deus o Vasco conseguiu ganhar. No sufoco, realmente o nome do Vasco da Gama é esse aí, é guerra. É o time da virada, de virada é mais gostoso, como diz o pessoal. E graças a Deus, cara, graças a Deus o Vasco conseguiu virar esse jogo. E um ponto muito importante, né, que não foi só esse jogo que a gente virou. A gente começou perdendo contra o Bragantino, a gente conseguiu virar em 2-1, só que infelizmente tomamos um gol no final. Contra o Criciúma, a mesma coisa, tomamos gol no início pelo Criciúma, e aí decorrer do jogo a gente virou também, tomamos gol no final. E essa é a mesma coisa, a gente tomou um gol do Atlético Paranaense, e aí seguiu, e aí fez 2 gols, conseguiu fazer 2-1, e aí não conseguimos tomar gol no final. Isso é um ponto muito bom, um ponto bastante positivo, inclusive. Tá bom? Então, acho que essa foi a partida do Vasco, resumidamente. A gente vai colocar na tela aqui um pouquinho alguns dados e estatísticas também sobre a partida, que é bastante importante para o torcedor vascaíno ver a nossa situação na tabela, a classificação. A gente sabe que o nosso elenco é limitado, a gente sabe disso, mas o Rafael Paiva tá conseguindo tirar tudo dos jogadores. Por mais que os jogadores sejam limitados e tudo mais, sim, são. Alguns são. Alguns são. Mas o Rafael Paiva tá conseguindo tirar isso dos jogadores, entendeu? A gente tá em 8º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, gente. Se um time for campeão da Sul-Americana e o outro for campeão da Libertadores, o Brasileirão vira G8. E a gente consegue uma pré-Libertadores, talvez, uma Libertadores direto. Então, cara, a gente tem que elogiar o Paiva, realmente. E eu vou colocar na tela aí esse dado aí que eu vi muito importante. Eu achei bastante maneiro. Isso aqui do Almirante que comentou, Rafael Paiva, o iluminado. Levou a torcida à loucura quando deixou o Emerson Rodrigues em campo. O colombiano fez o gol do empate. Realmente, cara. Eu mesmo critiquei pra caramba o Paiva quando eu vi que o Emerson Rodrigues permaneceu dentro de campo, não jogando absolutamente nada. Chamei o Paiva de maluco. Falei, pô, que é isso? O que ele tá fazendo? O que ele tá inventando? Porque o Adson, um jogador que tava participando do jogo, querendo ou não, tava bem também, mas não tava pior do que o Emerson. E aí, ele colocou o Leandrinho no jogo, que deu assistência para o gol da virada. Então tá ali, o Almirante colocou, o professor sabe de coisas que a gente não sabe. E realmente, cara, uma partida muito boa do Leandrinho, mais uma vez entrando bem durante a partida. Conseguiu dar aquela assistência ali. O Paiva conseguiu, tirou o Emerson Rodrigues da partida e colocou o Leandrinho ali na ponta. E o Leandrinho conseguiu dar assistência pro gol do Verratti, né? Então, muito importante esse dedo do Paiva ali no Vasco. E aí, seguindo, a gente pode ver aqui alguns dados da partida entre Vasco e Atlético Paranaense. Dados muito importantes, inclusive, que é da partida como a gente vê que o Vasco não jogou bem realmente. O Vasco, pra você ver ali, tem 46% de posse de bola no jogo todo e 54% do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ficou com mais com a bola do que o Vasco. 7 finalizações do Vasco, 9 do Atlético Paranaense. E aí, enfim, 4 escanteios do Vasco, 5 do Atlético Paranaense. Mas ok, isso é o dado geral da partida. No primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito abaixo do Vasco. Horrível o primeiro tempo. Você vê aqui 8 finalizações do Atlético Paranaense. 2 somente do Vasco no primeiro tempo. E isso não pode acontecer realmente. Isso não pode acontecer. No segundo tempo já o Vasco já melhorou. Deu 5 finalizações, o Atlético Paranaense deu 1. O Atlético Paranaense quase não chegou no gol praticamente. E mais uma vez, cara, elogiar o Léo Jardim. Defesaça na bola do Canóbio. Que defesaça absurda do Léo Jardim. Eu ouvi algum pessoal falando do gol que ele tomou, que ele foi falha, não sei o que. Era uma bola difícil, mas o que a gente viu ali era uma bola defensável também. Não vamos, falar, não sei o que, não foi falha. Não foi falha, ok. Mas era uma bola que era defensável, tá? A minha opinião. Eu acho que o Léo Jardim, se ele tivesse no bom dia ali, ele conseguia defender aquela bola. Mas ele defendeu uma bola logo em seguida, cara, impressionante do Canóbio. E aí, se o Canóbio faz aquele gol, acabava com o jogo praticamente, né? Que era no primeiro tempo ainda. E aí acabava realmente com o jogo. Mas aí pra você ver como o segundo tempo do Vasco foi diferente. E o que eu falo, a gente não começou bem o segundo tempo. Acho que a partir dos 20 minutos ali, o Vasco deu 2 ataques. E aí não conseguiu arrumar nada, mas deu 2 ataques. E logo em seguida, no contra-ataque do Ryan e do Emerson Rodrigues, a gente conseguiu fazer o gol.
E aí fez o primeiro gol e aí incendiou a partida, só deu Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense ficou ali na dele, se recuou e o Vasco, pra cima do Atlético Paranaense, conseguiu fazer o resultado que vocês viram aí, 2-1 em cima do Atlético Paranaense. Então, o segundo tempo do Vasco foi crucial e depois do primeiro gol o Vasco melhorou pra caramba. Acabou fazendo o segundo gol com o Hugo Moura logo em seguida, 2 minutos, 3 minutos do primeiro gol. Só que infelizmente foi anulado, mas não tem muito o que fazer também, né? E aí logo em seguida, no finalzinho, ali 42, se eu não me engano, né? 40, por aí, o Vasco acaba fazendo um gol com o Verratti. O gol da vitória, o gol do nosso alívio. E aí o porquê do alívio? Porque olha isso aqui, olha a tabela do Vasco. O Vasco terminou, vai dormir em 8º lugar. Posição muito importante para o Vasco com 31 pontos, tá? Lembrando que a gente tem um jogo a menos. Então tem outros clubes ali também com jogo a menos, mas o Vasco tem um jogo a menos. Então é muito importante isso. Essa vitória do Vasco para relaxar a gente ali na tabela realmente. A gente tem um jogo a menos contra o Cuiabá. E aí, o Vasco subiu 2 posições, colocou o Atlético Mineiro para baixo, o Atlético Paranaense também. E aí o Vasco subiu com 31 pontos, tá bom? E aí, cara, a gente vê como que o jogo foi muito importante, né? O próximo jogo do Vasco é domingo, dia 1/9, contra o Vitória fora de casa. Então, resultados importantíssimos pro Vasco realmente. Gostei pra caramba do que eu vi do Vasco, sendo bem sincero pra vocês, tá? Então, cara, eu acho que esse foi o vídeo. Acho que a gente comentou um pouquinho sobre a partida. Muito obrigado de verdade pela sua presença no nosso canal, pela sua inscrição também, que é muito importante também, tá? Muito obrigado de verdade. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, que é muito importante também. Tamo junto. Saudações vascaínas, rapaziada. Tamo junto. Bom dia pra todo mundo, tenha um ótimo dia aí. É nóis, tá bom? Vitória do Vascão, graças a Deus, o Vascão ganhou. E é isso. Mais tarde, de tarde, tem aquela livezinha de sempre que a gente faz. Tamo junto.